Agora sim, resolva seus problemas com a sua mãe e fique rica. Esse é o tema da nossa live de hoje. Claro, fique rica, fique rico. Não importa se você é homem ou se você é mulher. Vou te contar desde já revelando aqui o movimento que nós vamos viver. Todos nós temos questões com a nossa mãe. Todos nós temos uma criança machucada. Todos nós temos as questões lá do pai e da mãe, que dentro da humanidade deles, também das feridas machucadas deles, também nos colocaram lá como mediadores da relação de casal deles. Só de falar isso me arrepia todo o corpo. E eu vou contar para vocês hoje detalhes sobre essas questões que nós temos com a nossa mãe, que a gente nem imagina muitas vezes, que estão impactando, estão limitando o nosso fluir na vida em todas as áreas. Porque às vezes você pode pensar assim, eu coloquei e fique rica para chamar atenção mesmo, né? Resolva seus problemas com a sua mãe e fique rica. Porém, a riqueza, ela é muito maior do que o dinheiro em si, porque nós temos a riqueza pessoal, da autoestima, de ter bons relacionamentos. Nós temos tantas coisas que estão em volta da nossa vida, do nosso fluir na vida, e é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Então, bom dia, Jéssica, bom dia, Marli, bom dia, Cris, e bom dia você que eu não sei o nome e todos que estão chegando aqui agora. Vou te convidar a convidar as pessoas para participar aqui dessa live junto com a gente. Eu também vou encaminhar aqui para as pessoas do meu Instagram. Gente, hoje nós estamos vivendo um movimento muito incrível, de cura mesmo. Não sei quem viu aqui, mas a semana passada, eu estou enviando aqui para os meus amigos, tá? Envia ali também no seu aviãozinho. A semana passada, na segunda-feira, ou melhor, essa semana, né? Parece que já passaram 25 semanas, mas foi agora, esses dias. Eu fiz uma caixinha de perguntas falando tudo sobre mãe, para as pessoas perguntarem qualquer coisa sobre mãe, para trazerem seus temas, suas questões e tudo, né? E, gente, foi impressionante, porque as pessoas começaram a trazer coisas tão profundas sobre mãe, que me deixaram assim, uau, que legal, né? E que legal também que as pessoas estão ficando vulneráveis para poder abrir espaço e falar sobre isso, sabe? Porque muitas vezes a gente acaba não falando sobre algumas coisas e a gente não se dá conta do impacto que esse tema pode ter na nossa vida. E as pessoas me trouxeram coisas profundas e eu fui respondendo coisas profundas. E foi aí que eu pensei o seguinte, falei, opa, pera lá, eu vou criar algo diferente sobre isso. E foi nesse momento que eu escolhi, então, fazer essa live e também escolhi fazer uma vivência hoje à noite. Para quem ainda não está sabendo, hoje à noite, das 19 às 21, eu vou realizar a primeira vez na vida que eu vou realizar uma vivência com constelação, que vai ser hoje via Zoom, online, e vai ser muito extraordinário, tenho certeza, porque eu vou realizar, inclusive, uma constelação sobre o tema mãe, onde todos vão ser constelados. Eu desenvolvi uma metodologia em que eu coloco, são representantes que a gente vai fixar na tela do Zoom, tá? As pessoas que decidirem se voluntariar, a gente já tem bastante gente no grupo, então com certeza nós vamos ter 4 voluntários. E aí eu vou perceber na hora quais são os temas que eu vou colocar lá, mas você vai poder colocar o seu tema. Então vamos supor, hoje eu vou falar dos sintomas, inclusive, aqui nessa live. Olha a quantidade de sintomas que tem aqui, isso eu coloquei pouco, sintomas de que você tem problema com a sua mãe. E aí o tema que você perceber que é o tema que mais mexe com você vai poder constelar hoje à noite, uma vivência de R$53, um valor super simbólico, justamente para que todos possam usufruir. E se você não puder participar ao vivo, ainda vai ficar gravado, você vai poder ter acesso vitalício, porque eu não vou tirar do ar, e você vai poder assistir quantas vezes quiser, inclusive utilizar a própria dinâmica de constelação para fazer outras constelações. Então, imperdível hoje à noite, depois eu falo mais sobre isso, tá? Mas eu vou colocar aqui, então, o tema da nossa live de hoje: resolva os seus problemas com sua mamãe e fique rica! Rica, rica de vida, rica de autoestima, rica de dinheiro, rica, rica, rica. Tem muitas coisas que, nossa, como eu gostaria de compartilhar, mas precisaria de uns 12 dias para compartilhar todos os insights. Mas o que importa é a gente caminhar aqui com a percepção do que a nossa mãe representa para nós, que a gente não tem nem ideia. Então eu vou falar para vocês sobre da onde vem essas questões com a mãe, vou falar para vocês os sintomas de que você tem um problema com a sua mãe,
E a principal solução, não, brincadeira, porque claro que eu vou trazer solução aqui na nossa live de hoje, mas obviamente que quem quiser dar um passinho a mais, estão convidados aí pra vivência de hoje à noite, me chama no direct, tá? Olha aqui, quem que é? A Vanessa tá falando que mexeu muito com ela, percebeu que já está olhando diferente pra isso, só com as caixinhas de pergunta, né? Sobre isso, né, gente? Inclusive, quem quiser escrever seu tema com a mãe aqui, pode escrever. Paula, eu tive uma relação difícil com a minha mãe. Paula, minha mãe nunca falou que me ama. Paula, coisas aí que vocês identificam sobre o relacionamento, vocês podem escrever aqui, tá? Bom, pra começar, eu tava pensando desde a hora que eu tava me arrumando pra estar aqui com vocês, numa música que o Belchior compôs, que Elis Regina ficou famosa cantando essa música, que eu tenho certeza que todos vocês conhecem. Eu vou cantar um pedacinho delas, que eu tô com saudade de cantar. Vou pegar meu microfone. Mas, ó, todo mundo já ouviu com certeza a música Como Nossos Pais. E tem uma parte que ela canta assim, né? Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não me importam, não. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando that way. Mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Hoje eu sei que quem me deu ideia de uma nova consciência e juventude tá em casa, guardado por Deus, contando vil metal. Mas minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, dá até vontade de chorar. É linda essa música. Nós ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais e mãe. Yeah! Ai, gente, que loucura, né? Sabe por que eu trouxe essa música? Essa eu amo e choro também, Lilo. Olha, meu Deus do céu. Mas olha só que demais. Essa música, ela é a música da minha vida. E eu vou contar sobre essa música porque ela é muito significativa. A Patrícia tá aqui, que foi no meu show em setembro do ano passado. A Cris também, né? Gente, eu por muitos anos da minha vida, eu não soltei a minha voz. Quando eu soltar a minha voz, por favor, me entenda. Tá bom, essa não é uma live de música, né? Mas por muitos anos eu não soltei a minha voz. Por quê? Olha só que legal e que forte isso, que é pra você já ir se conectando aí com questões sobre a sua mãe, tá? A minha mãe, ela foi cantora. Na verdade, uma vez cantora, sempre cantora. Mas ela profissionalmente, ela cantava, embora ela nunca se aventurou, ela nunca foi adiante com isso, mas ela foi backing vocal do Tim Maia, da Alcione, do Paulinho, não sei o que lá. Minha mãe, ela, na juventude dela, conviveu em bares, inclusive em São Paulo, onde tinha só gente assim, tipo Cazuza. Ela convivia com Cazuza frequentemente, diz que não gostava muito dele porque ele era muito doidão. Mas a minha mãe cantou escola de samba, puxou a escola de samba em Piraju. Então minha mãe, ela sempre foi uma exímia cantora, maravilhosa, né? E o que aconteceu? Eu sempre cantei e eu sempre fui afinada, óbvio, né? Eu sou filha dela, sou parente de várias pessoas que cantam muito bem, meu primo é músico profissional, então eu tenho uma história na família de música, né? Meus pais cantavam Índia Seus Cabelos nos Ombros Caídos para eu dormir. Minha mãe tocava no violão, meu pai, Índia! E ele diz que ele não canta bem, mas ele canta lindamente. Mas o que aconteceu? Eu cresci com essa comparação de que eu não sou a cantora, minha mãe é. Eu não posso ultrapassar a minha mãe, porque a minha mãe é cantora. E se você ouve o meu discurso, eu muitas vezes, inclusive, ainda falo isso sem pensar. Se eu não estiver consciente e presente, eu digo assim, ah, você está me elogiando que eu canto bem, é porque você não viu a minha mãe. E por que eu estou falando isso pra você? Porque o primeiro ponto
que talvez seja um dos pontos mais impressionantes que todos nós temos, e não é só essa mulher, eu chorei no nariz ficou escorrendo, tá, gente? Desculpa aí, pronto. É muito comum que as mulheres se comparem com a sua mãe. Eu sei que tem muitas pessoas que não conheceram sua mãe biológica, tá, gente? Eu sei que tem muitas pessoas, não sei se é o caso de alguém aqui, o caso de alguém que vai participar do workshop hoje à noite, da vivência. Eu sei que muitas pessoas não foram criadas pela sua mãe biológica, às vezes foram criadas por um parente, pela vovó, etc. Mas muitas mulheres, a maioria das mulheres que eu atendo, se comparam com a sua mãe. E por que a gente se compara com a nossa mãe? Que daí vem o grande movimento que eu quero observar aqui com vocês. Bom, quando a nossa mãe engravida da gente, ali já começa um monte de informações a acontecer. Ali já começa o movimento da nossa memória celular, ou seja, das heranças que a gente tem da nossa família de origem, que eu gosto de mostrar. Deixa eu tirar isso daqui. Eu gosto de mostrar uma árvorezinha genealógica bem simples aqui, ó. Para você lembrar que a gente tem uma origem, para lembrar que tem uma história. Ali tem pai, mãe, não dá para fazer zoom aqui, né? Mas ali tem pai e mãe, biológicos, avós e vários casais ali que antecederam a gente. Aqui já tem uma questão, né? Então, todos nós recebemos influência indireta, no sentido de que a gente não sabe que muitos padrões que a gente repete na nossa vida estão ligados às nossas questões com a nossa mãe e com o nosso pai biológicos e também com as histórias de família. Então isso por si só já é algo importante, tá? Então, nós vamos chamar isso de memória celular, heranças de família. Aí nós temos aqui algo muito especial, que é as histórias das mulheres da nossa família. Mulheres da nossa família. Se você... Vou ali ligar pra minha mãe e já volto. Olha, Jéssica, eu cantava até os 12, assim, preciso soltar a minha voz. Sim, meu Deus, eu me arrepiei inteira. E olha só, nós estamos vivendo um momento sobre mulheres, tá? Eu vou focar muito mais sobre mulheres aqui, até porque na vivência de hoje, a maior parte das pessoas que vão vir são mulheres, então eu vou dar um foco nisso aqui pra gente olhar pra isso com bastante carinho, tá? Nós estamos vivendo um momento que até escrevi ali, não sei quem viu aquele post que eu falei ontem, sintomas de que você tem problema com a tua mãe. Nós estamos vivendo um momento de mulheres pintudas, que falam, inclusive, eu falei isso muito, bota o pau na mesa, não preciso de ninguém, deixa que eu resolva as minhas coisas. Ai, imagina que eu preciso de alguém para me ajudar aqui, eu faço tudo sozinha. Mulheres que estão sobrecarregadas. E não estão sobrecarregadas porque os homens não estão disponíveis. E isso eu observo, inclusive, em consultório. Homens muito disponíveis, cada vez mais disponíveis, desejando se tratar, desejando ficar perto das mulheres, desejando cuidar das mulheres. Inclusive, eu tô assistindo uma série chamada Amigas para Sempre, que tem uma relação lá que é muito legal, que a mulher, ela foge do homem, ela quer estar perto, mas ela fala que é ele, mas não é ele, é ela. Ela não consegue se soltar, ela não consegue abrir espaço para esse homem vir, sabe? Cuidar dela de verdade, ela esconde as coisas dele, ela faz coisas pra ele, igual aquela, tem uma piadinha com o moral da história, que conta que um casal, o homem gostava do miolo, a mulher gostava da casquinha do pão. Só que ele achava que ela gostava do miolo e ela achava que ele gostava da casquinha do pão. Então eles trocavam. Durante anos, 50 anos de casado, eles trocavam. E quanto a gente, muitas vezes, acaba não falando para o outro a nossa verdade, com medo da gente se expor, né? Com medo de baixar a nossa guarda, a nossa vulnerabilidade. Mas por que acontece isso? Porque, na verdade, nós somos mulheres muito machucadas, que já viemos de uma história de mulheres machucadas. Certa vez eu conduzi uma constelação, que inclusive eu acho que eu pedi para a Bia preparar essa constelação para mostrar para vocês, que eu tenho ela gravada. Né? Foi uma constelação de uma mentoria que eu dei, que eu coloquei no campo, deixa eu pegar até meus bonequinhos aqui, peraí. Eu coloquei no campo várias mulheres. E aí, era pra gente observar, tinha assim, a mulher que representava você, a mulher que representava a tua mãe, a mulher que representava a tua avó, a mulher que representava a tua bisavó, como se fosse uma linhagem de mulheres da família, tá? Tô colocando aqui, vou colocar várias, tá? Assim. Olha só, exatamente assim. Só que eram mulheres
que estavam presencialmente comigo, tá? Essa mulher aqui da frente, essa mulher é você. Essa é sua mãe, sua avó, sua bisavó, sua tataravó, de uma linhagem só. Vamos pensar que fosse todo mundo da parte da tua mãe, tá? Até pra gente pegar o movimento que vem a partir da mãe, justamente porque nós estamos falando sobre isso. Aí eu peço pra essa aqui que representa você, olhar pra trás e olhar pra mãe dela. E ela faz esse movimento de olhar. Essa mulher que representa a mãe, eu não pedi pra ela, tá? Ela simplesmente, eu falei, sigam os movimentos do seu corpo. Se der vontade de abraçar, se der vontade de deitar, de chorar, qualquer coisa que te der vontade, apenas manifeste esse comportamento, esse sentimento pra nós, tá? Se der vontade de gritar, qualquer coisa. Essa mulher imediatamente virou de costas. Aí essa que representava nós ficou triste, né? Porque peraí, ela tava olhando, talvez pela primeira vez, estava olhando para sua mãe de uma forma mais profunda e a mãe vira de costas. Aí, no que essa mulher vira de costas, essa mulher não consegue ficar olhando para ela e vira de costas. E assim sucessivamente. Foi impressionante, porque elas simplesmente foram virando, e foram virando, e foram virando. Até que chegou nessa última pessoa aqui, ela se virou, mas não tinha nada atrás dela, porque teoricamente ali, né, tinha acabado a quantidade de pessoas que estavam com a gente e não tinha alguém específico atrás dela. E ela falou, meu Deus, eu tô sentindo uma dor, meu Deus, eu tô com muita dor nas costas, eu não sei o que tá acontecendo, meu corpo tá muito, muito dolorido, Paula, eu tô até com medo, ela disse. Aí eu peguei e coloquei uma cadeira representando a próxima ancestral dela e falei pra ela imaginar que essa fila não tinha mais fim. No que eu coloco a cadeira, gente, foi muito impressionante. Ela se ajoelhou, olhou pra cadeira, baixou um pouquinho a cabeça e falou, nossa, passou completamente a dor agora. O que eu quero dizer com isso? Isso aqui, ó, gente, é o que tá acontecendo com a gente. Nós somos filhas de mulheres machucadas, de crianças machucadas, de mulheres que passaram por coisas que nós não imaginamos na vida, como crianças, como adultas, e que são filhas de mulheres que também passaram por coisas que nós não imaginamos, que também são filhas de mulheres, 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 de mulheres. E o que acontece por causa disso? As nossas mamães, elas não estão disponíveis. E talvez você também seja mãe, e por mais que você tenha falado, eu vou dar tudo para os meus filhos vão ser a razão da minha vida, que aliás isso é bem pesado, já eu volto nisso, que você tenha prometido que você não ia ser igual a sua mãe, que você não ia ser frio igual a sua mãe, que você ia abraçar, que você ia dar colo, que você ia dizer que ama, que você ia levar na escola, e tantas coisas que a gente fala, e provavelmente a nossa mãe também, muitas de nós aqui, eu sei que são filhas de mães que também fizeram essa promessa, de ser diferente da mãe delas, de ser diferente do casamento que o pai e a mãe dela tiveram e tudo mais. Porém, existe um movimento de alma que é além do aparente, que é inconsciente, que a gente muitas vezes nem imagina que existe, que faz com que a disponibilidade real, presente, não exista. Então a tua mãe, ela tá lá presente. Ela tá lá, igual esses dias eu tava conversando com uma cliente que ela contou o seguinte, Paula, minha mãe sempre foi muito presente. Minha mãe cuidava de tudo, meu pai também, sempre por perto. Eles me deram assim tudo, inclusive meu pai fala, eu te dei tudo. Minha mãe fala, nossa, eu te dei toda a estrutura. Só que o que acontece? Ela teve várias histórias de criança, de ter que ficar internada quando pequenininha. A mamãezinha dela teve um aborto quando ela teve 3 anos, quando ela tinha 3 anos de idade. Aí ela foi crescendo e ela teve, essa cliente em particular, ela teve, logo com 9 anos de idade, ela teve a primeira crise de estresse, com mais ou menos uns, deixa eu ver, eu não me lembro muito bem, mas sei lá, com uns 12 anos de idade, ela teve hipocondria, e aí depois ela teve fibromialgia, ela teve bulimia, compulsão alimentar, que mais? Problemas de autoestima sempre, né? Sempre gordinha, não conseguia emagrecer. Que mais? Deixa eu pensar, porque foram muitas coisas que essa cliente teve, tá, gente? E nós temos muitos sintomas que vão reverberando fisicamente falando, e não só emocionalmente falando. Relacionamentos abusivos, relacionamentos que ela não conseguia permanecer por mais de 3 meses. Por quê? Porque ela tinha uma dificuldade
em se aceitar. E isso porque a mãe foi presente. Isso porque a mãe fisicamente estava presente. Mas ela conta que a mãezinha dela falou pra ela que amava ela depois de X anos de idade, ela já era adulta. Então ela viveu a vida inteira percorrendo espaços e movimentos para tentar fazer essa mãe olhar para ela. Que é exatamente o que a gente acabou de ver aqui. Nós temos uma carência de mãe que faz a gente mendigar o amor da nossa mãe. Nós somos uma geração comprometida e uma geração de mulheres que ficaram independentes porque ficaram com medo de não se prover, de não se manter. E de duas uma, ou você tem uma mãe que foi extremamente submissa ao seu pai, ou aos homens, talvez não necessariamente ao seu pai biológico, mas aos homens, e que você falou, pelo amor de Deus, eu nunca vou ser esta banana como a minha mãe foi. Jamais eu vou me submeter às coisas que minha mãe se submeteu. Jamais eu vou ser abusada como minha mãe foi abusada. Jamais eu vou ser espancada ou sei lá o que aconteceu com a sua mãe. Não vou ser igual a ela. Aí o que você faz? Evita qualquer tipo de relacionamento. Não fica vulnerável nos relacionamentos. Não abre espaço para vínculo. Em nenhum relacionamento, inclusive. Nem amizade. Nem parcerias. Nada. Entende? Ou então você é filha de uma mulher guerreira que lutou com tudo e com todos, que foi lá e arrasou e que manteve 27 filhos, talvez 3 filhos ou 2 filhos, foi mãe solteira e cuidou de tudo e cuidou de todos e foi fazendo as coisas e deixou todo mundo comeu e tudo mais e ela nunca deixou ninguém passar fome, mas ela não estava presente fisicamente. Olha lá, ó, total, me dá pavor. Exatamente, olha só, gente, que grandioso isso. Vai identificando as coisas aí. Aí veja, tem uma cliente, por exemplo, que a mãe dela se mudou para um outro país e ela era muito jovem. Ela tinha acho que 10, 12 anos de idade. E aí o que aconteceu? Ela foi junto, a mãe falou, não, você vai junto comigo, né? Só que ela, não sei se ela conheceu o pai, não me lembro desses detalhes. Eu lembro que ela foi morar com a mãe com 12 anos de idade, o pai ficou. E aí o que aconteceu? Quando ela chegou nesse país diferente, ela não sabia a língua, ela teve que ir pra escola, ela sofreu muito bullying, ainda mais por ser brasileira, né? E várias coisas aconteceram. Não sei, ainda mais por ser brasileira ficou pejorativo isso, não é sobre isso. Mas sofreu bullying porque criançada, molecada é assim, uma pessoa totalmente diferente, que não fala a língua, etc, né? E a mãe teve que trabalhar enlouquecidamente. Pra quê? Pra manter as duas lá. E para conseguir sobreviver. Então essa mãe ficou absolutamente ausente. Essa mãe não conseguia estar por perto, fisicamente falando. Mas essa mãe deu tudo para ela, deu tudo que ela precisava. E ela reconhece isso. Ela fala, não, mas eu não tenho problema com a minha mãe. Ainda muitas vezes ela diz, eu não tenho como ter problema com a minha mãe. Minha mãe deu tudo, minha mãe cuidou de mim. Minha mãe me ensinou tudo da vida. Minha mãe nunca me deixou passar fome. E aí, no que ela se transformou? Numa mulher guerreira também. Que também faz tudo, que também trabalha demais, que também tá sempre correndo atrás do dinheiro para ninguém passar fome em casa, morre de medo de passar fome, muitas vezes entra em pânico, em surtos de ansiedade, porque ela morre de medo de passar fome. E então o que ela fez com as filhas? A mesma coisa. Ela olha para as filhas, ela tem um grande amor pelas filhas, ela diz, eu amo as minhas filhas, mas para ela é muito difícil ter paciência, para ela é muito difícil abraçar, para ela é muito difícil dar um cuidado, um carinho para essas filhas. Por quê? Porque ela tá sempre correndo atrás da máquina. Tá sempre correndo atrás da máquina. Mas o que é essa alma? Se a gente for conversar com a criança desta mulher, o que a criança dessa mulher quer? Colo. Ela está ansiando pelo colo da mamãezinha dela. Como eu estava ansiando pelo colo da minha mãe. Como a maioria de vocês aqui está ansiando. Eu digo estava eu porque eu me tratei muito para identificar quando eu estou querendo o colo da minha mãe e hoje eu sei o que fazer sobre isso. Que é uma das coisas que nós vamos falar um pouco aqui, mas vamos tratar principalmente na vivência de hoje à noite. Aliás, Sá, minha prima linda, venha na vivência de hoje à noite. Gente, eu vou fazer essa vivência hoje à noite de 2 horas, talvez um pouquinho mais. Porque, lógico, eu não vou terminar simplesmente porque acabou o horário, né? Talvez a gente vá até umas 9h15, 9h30. Mas vai ser uma vivência muito linda em que nós vamos constelar a nossa relação com a nossa mãe. Aqui não dá pra gente fazer isso, já são 8h34 e ainda tô no meio da linha de raciocínio aqui, tá? Então, quem ainda não se inscreveu, gente, venha. R$53 para vocês participarem hoje, ainda vai ficar gravado e você vai poder assistir quando quiser. Inclusive quem não puder estar presencialmente ao vivo, tá? Ok, então vamos recapitular aqui.
As mulheres, elas estão de costas, elas estão olhando para trás. Então, por mais que elas tenham dado fisicamente a vida, elas tenham dado fisicamente cuidados, essa mamãe tenha te amamentado, ou talvez não te amamentou também. Não importa o que fisicamente a sua mãe fez para você. O que importa é que, graças a esse movimento dessas mulheres terem essa dor, terem esse sofrimento, também terem virado para trás, geração após geração, nós temos uma geração de mulheres carentes de colo de mamãe, que ou estamos nos humilhando para buscar esse carinho dela. E como que a gente se humilha? Ficando sem dinheiro, a gente se humilha ficando doente para a mãe ter que cuidar. Como que a gente se humilha? Morando distante da mãe e morrendo de saudade, literalmente morrendo de saudade, não deixando espaço para ninguém chegar por perto, inclusive homens. Às vezes a pessoa é até casada, mas ela não vê a hora de estar perto da mãe, porque a mãe agora, mais adulta, começou a dizer para ela que ela é a melhor amiga, conta as coisas para ela, diz que morre de saudade dela. Inclusive, gente, eu vou fazer um spoiler aqui para vocês, tá? A mamãe que diz que é sua melhor amiga, ou você que diz que é a melhor amiga dos seus filhos, da sua filha principalmente, cuidado. Não tem como uma mãe ser melhor amiga do filho. Existem tantas melhores amigas na vida que a gente pode ter. Por que você vai ter tua mãe como melhor amiga? Eu vou explicar isso melhor. Olha só, aqui é uma mãe. A mãe deu o que pra você? Vamos pensar comigo? O que uma mãe deu pra você? Que ninguém poderia te dar. E aqui também já vai ter alguns segredinhos que nós vamos pensar juntas. A sua mãe pegou um dia um homem maravilhoso, que é o seu pai. Eu odeio meu pai. Vamos fazer um workshop de pai em breve, tá? A tua mãe esteve lá com teu pai, não importa se foi uma noite só, se foi um relacionamento de casal duradouro, não importa. Mas no momento em que eles fizeram a relação sexual que te concebeu, o teu pai entregou o espermatozoide que de alma, espiritualmente disse sim pra você, fisiologicamente disse sim pra você. Isso é amor incondicional, inclusive. Saibam, o verdadeiro amor incondicional não é comportamental. Escreve isso, eu tenho repetido isso 200 vezes nas lives, tá? Escreve isso, que isso é muito importante e libertador. O verdadeiro amor incondicional não é comportamental. Aí esse homem deu, então, esse espermatozoide que foi o certo, suficiente, grandioso para conceber você, e você tá aqui hoje me ouvindo. Aí terminou a função dele, biológica, fisiológica e espiritual. O amor incondicional, como ele tinha que fazer para te dar a vida, já foi feito, tá? Então nós não vamos julgar aqui a parte comportamental dele, não é isso. Precisa do workshop do pai, eu vou fazer logo em breve mesmo, tá, gente? Porque é complementar, inclusive. Aí a mamãe, ela recebeu o espermatozoide, ela entregou o óvulo e aí ela engravidou. Engravidou, ó. Você foi morar lá na barriguinha dela. O embriãozinho, que era você, que ainda era só uma coisinha bem pequititica, e a mamãe, ela teve que ficar ali. 6 meses, 8 meses, 9 meses. Eu não vou afirmar que foram 9 meses, porque vai que a sua gestação não foi de 9 meses. Mas tua mãe ficou tempo suficiente. Vamos escrever essa palavra? O que eu falei? Um tempo o quê? Suficiente. Olha essa, eu lembrei dessa carta aqui que é lindíssima. Olha aqui. A tua mãe ficou o tempo suficiente, pacientemente. Paula, mas minha mãe usou crack na gravidez. E daí? Você não tá aqui? Paula, mas minha mãe tá aí o meu pai na gravidez. E daí? Você não tá aqui? Paula, mas minha mãe só comeu presunto e cerveja a gravidez inteira. E daí? Você não tá aqui, cacete? Olha como a gente aprende a julgar a luz da vida dos nossos pais. O verdadeiro amor incondicional, escreve isso por gentileza, o verdadeiro amor incondicional não é comportamental. Não se trata dos comportamentos que a sua mãe teve. Ai, Paula, mas eu tenho diabetes porque minha mãe não sei o quê. Não, você não tem diabetes por causa disso. Você tem diabetes por N outras coisas. É muito mais complexo você ter diabetes. Ou você ter hipotiroidismo, ou você ter um câncer, ou você ter problema para ganhar dinheiro, ou você ter relacionamentos abusivos. É muito mais complexo do que isso, tá? Por que que é complexo? Porque, na verdade, a nossa mãe, ela tem uma função muito importante na nossa gestação, na nutrição e naquilo que vai fazer com que a gente nasça. E olha aqui, eu fiz questão de pegar um bonequinho que é metade pai, metade mãe, que você é metade pai, metade mãe. Você não é
Você não é só mãe, só pai. Mesmo que você pareça com um ou com o outro, mesmo que você não queira, não goste, não ame os comportamentos de um ou de outro, você, biologicamente falando, fisiologicamente falando, sistemicamente falando, espiritualmente falando, é metade pai, metade mãe. E todas as influências das histórias de família, inclusive da sua gestação, elas impactam em você, em quem você é hoje. E aí entra uma coisa que é muito importante. Durante a nutrição que a sua mãe faz de você, quando você está no útero da sua mãe, você está sendo nutrido, nutrida. Quando você está no útero da sua mãe, acontecem milhares de coisas que são essenciais para você estar aqui me ouvindo hoje. Então foi formado o seu sistema nervoso central, foi formado cada membro, cada órgão do seu corpo, a sua pele, seus cabelinhos. Foi formada a base de tudo que você está agora, de tudo que está acontecendo dentro do seu organismo e que muitas vezes a gente não tem ideia nem de um quinto de tudo que acontece dentro da gente. A gente sabe que quando a gente respira entra oxigênio e sai gás carbônico, mas imagine quantos processos celulares acontecem, quantas células, quantos órgãos são envolvidos no processo de respiração para a gente estar aqui vivo. Se a gente para pensar nisso, a gente fala, nós somos um milagre ambulante. Nós somos um milagre porque para o teu pai ter conseguido dar o espermatozoide que te concebeu, nós somos um milagre porque a tua mãe ter conseguido dar o óvulo que te concebeu e ainda ter conseguido nutrir você e ainda nascer. Cara, se a gente for ver, a doutora Armanda Rufino, minha querida parceira, psiquiatra maravilhosa de Florianópolis, que eu amo de paixão, ela dizia o seguinte, tinha tudo para dar errado. Tinha muito pra dar errado. Não sei se tem alguma médica aqui, se a doutora Patrícia tá aqui, mas assim, tinha tudo pra dar errado, se a gente for pensar. Inclusive, dar a vida é um ato, Bert Hellinger fala isso, é um ato de extrema coragem, porque a mãe corre risco de vida o tempo todo até o nascimento. E muitas mães, inclusive, morreram no nascimento, nos partos dos seus filhos. Entende? Então, se a gente para pra pensar nisso, fala, caramba, gente, meu Deus! Tudo que aconteceu dentro da barriga da sua mãe tem a ver com essas palavras. Anota essas palavras que elas são muito importantes e elas têm a ver com você fazer ou não fazer dinheiro. Elas têm a ver com você ter bons relacionamentos ou não ter bons relacionamentos. Ela tem a ver com você engordar e não conseguir emagrecer. Ela tem a ver com você ter doenças autoimunes, etc. Ela tem a ver com, de repente, você ter transtornos alimentares como bulimia e tudo mais, ter compulsão por gastos, ter relacionamentos abusivos. Tudo que aconteceu na barriga da tua mãe tem a ver com tudo isso, porque isso são sintomas de que você tem problema com a tua mãe. Hoje a nossa live diz, resolva os seus problemas com sua mãe e fique rica. E eu tenho sintomas, que eu vou falar no final, todos os sintomas aqui, tá? Alguns, né, porque esse aqui nem são todos, de que você tem problema com a tua mãe, tá? E tem a ver com o quê? Dentro da barriga da tua mãe, você recebeu, primeiro você foi concebido, ou seja, você foi criado. Concepção. A concepção nós fazemos todos os dias na nossa vida. Quando você cria um projeto, você está concebendo algo. Quando você imagina uma possibilidade, você está concebendo algo. Quando você engravida, você está concebendo algo. E muitas pessoas estão travadas na sua concepção, não conseguem criar. Por quê? Porque estão com questões com a sua mamãe. Mamãe nos concebeu junto com o papai. Então, a mamãe nos gestou, a gestação. Todo esse tempo de gravidez que a mamãe teve foi um processo de gestação em que cada coisa foi acontecendo, todo o movimento de construção desse corpo foi acontecendo, um processo. Não tem não sei se é o Jorge Paulo Lemann que fala, um grande empresário, que ele diz o seguinte, se você quiser, um homem deseja conceber um filho em um mês, mesmo que ele queira, se ele engravidar 9 mulheres para ter um filho em um mês, ele não vai ter um filho em um mês. Entende? Não se trata de, então eu vou lá e engravido 9 mulheres, eu vou ter um filho, porque daí eu agilizo o processo. Não tem como. A gestação ela é um processo que ela tem que acontecer até o fim para que essa criança venha a nascer. E dentro do processo de gestação, existe a nutrição. A mamãe nutre o bebê. Escreva isso. Concepção, gestação, nutrição. E agora você vai escrever assim na frente. Da forma possível. Por que da forma possível? Porque de repente sua mãe teve
transtornos alimentares durante a tua gravidez. De repente tua mãe usou realmente drogas durante a tua gravidez. De repente a tua mãe usou bebidas alcoólicas, cigarros, etc. De repente sua mãe usou coisas que todo mundo fala que é errado, tá, gente? Que hoje eu não vejo que é tão errado assim. Aliás, não é nada errado do meu ponto de vista, vou ser bem sincera, tá? Mas ainda é tido como errado, tá? Ah, tua mãe traiu teu pai traiu tua mãe apanhou, tua mãe sofreu um acidente, não importa o que aconteceu, se você tá aqui, ela te nutriu da forma possível. Meu Deus, que grandioso que é isso. Só que o que acontece? Aí ela te fez nascer, da forma possível você nasceu. Não sei se ela colocou você pra fora através de parto normal ou cesárea. Não é sempre que a mulher pode decidir isso também. De qualquer modo, muito quem decide é o bebê, até porque o bebê não quer sair muitas vezes do quentinho, e o primeiro êxito, segundo Bert Hellinger, é o nascimento, e a forma como a gente nasceu impacta sim em algumas coisas da nossa vida, mas daí eu não vou me aprofundar nisso, talvez a gente fale um pouco mais disso no workshop hoje à noite, porque senão é muita informação profunda aqui, eu ainda tenho mais coisas para falar para vocês. Aliás, quem não sabe ainda, gente, do workshop que eu vou fazer hoje à noite, R$53, das 19 às 21 horas, vai ser uma vivência linda, nós vamos constelar a nossa relação como mãe e vale a pena vir participar, tá bom? Depois me chama no direct que eu te falo mais sobre isso. Mas não importa então a forma como tua mãe nutriu você foi nutrido o suficiente. E outra, dentro da barriga da tua mãe, você teve tudo que você precisava, senão você não estava aqui. Você não estaria, você tem que entender isso aqui hoje, tá? Você não estaria aqui me ouvindo se não tivesse passado pelo processo de nutrição certo para você. E se não tivesse passado pelo nascimento certo para você. Você não estaria aqui se você não tivesse nascido, óbvio. Entendeu? Então não importa como você nasceu, não importa como que foi a tua concepção, se teu pai foi embora, se teu pai não foi. Não importa como tua mãe gestou você, o que importa é que tudo que o teu pai e tua mãe fizeram, principalmente a tua mãe, no processo de gestação, nutrição e nascimento, fez, foi o suficiente. Possível e suficiente. Vamos escrever isso, por favor? Nossa, possível e suficiente para você estar aqui hoje. É sobre isso. Só que o que acontece? Quando você nasce, você saiu da barriga da mamãe, aí vem o pipoco. Começa o pipoco. Na verdade, você passou por experiências lá, o útero da mamãe se contraiu, teve momentos que você se sentiu rejeitada, todo mundo tem traço de rejeição dentro da experiência de gestação, isso é fato, tá? Possível e suficiente. Lê. Possível e suficiente para você estar aqui. Olha que grandioso que é isso, né? Possível e suficiente. Concepção, gestação, nutrição, nascimento e possível e suficiente. Eu vou falando, é muito forte isso, eu realmente vou me arrepiando, meu corpo vibra, sabe? Porque é muito incrível isso, gente. Da forma possível para os nossos pais. Inclusive, tem uma cartinha no nosso baralhinho maravilhoso, né? Tem uma cartinha que diz isso. Depois eu vou pedir pra gente pegar a cartinha. Essa semana só veio aquela cartinha, querida mamãe, eu aceito a nutrição que veio do seu ventre e tudo mais, né? Enfim, aí o que acontece? Quando a gente nasce, aí existe um movimento, porque assim, ó, veja, você tava dentro da barriga da tua mãe, e lá dentro da barriga da tua mãe você tava segura, entendeu? Lá você tinha a comidinha certa pra você, não precisava ninguém limpar seu bumbum, a hora que você fazia suas excreções, né? Você tava ali, tava tudo certo, tava tudo acontecendo. Quando você sai da barriga da tua mãe, não é mais assim. Você veio para um ambiente cheio de luz, cheio de vozes, cheio de coisas. Não que você não ouvisse as vozes, mas você veio para um ambiente totalmente diferente e você vira totalmente dependente de alguém cuidar de você, senão você morre. Se ninguém te amamentar, não importa se é breastfeeding, como é que fala? Não importa se é amamentação no peito, entendeu? Alguém precisa te alimentar, se vai ser com fórmula, se vai ser com leitinã, nem sei se existe leitinã ainda, se vai ser com leite de cabra. Minha mãe teve que me dar leite de cabra e suplemento porque eu não mamava, né? Ela também não teve leite, e tudo isso também vai reverberando, tá, gente? Por quê? Porque graças às dores que as nossas mães têm, às vezes elas não conseguem produzir leite, às vezes elas não conseguem amamentar, às vezes elas não conseguem nem estar presente na época da nutrição, depois que a gente nasceu. Tá? Então, tudo isso também impacta em vários movimentos que a gente vai tendo. Por quê? Porque a gente vai aprendendo a significar que isso é ruim. É uma péssima mãe. A própria mãe mesmo,
se vocês forem ver, não sei quem de vocês aqui é mãe, mas quando a mãe não consegue amamentar, por exemplo, essa série que eu tô assistindo, Amigas para Sempre, a mulher não consegue amamentar, ela se sente uma péssima mãe. Ela teve, depois lá mais velha, ela teve um câncer de mama e ela fala, meus peitos não serviram para nada mesmo. Sempre foram pequenos, nunca gostei deles e além de tudo eu não conseguia amamentar minha filha. Existem muitas culpas que as nossas mães têm. Porque elas também estavam tentando ser perfeitas, elas também estavam tentando ser melhor que a mãe delas, entendeu? Então tudo isso vai impactando em como nós vamos ter essa presença da nossa mãe. E daí também tem essa situação física. O que é a situação física? Então você tá lá, você sentiu fome, alguém vai lá e te dá comida, só que nem sempre a pessoa sabe por que você tá chorando. Às vezes a pessoa não sabe que você tá com cólica, às vezes a pessoa não sabe que você tá, sei lá, tá com frio, tá com uma etiqueta te incomodando, por isso que o bebezinho tá chorando. E aí vai lá e vai dar o que for possível também. Porém, o que acontece? No momento que você tá ali fora da barriga da mamãe, a hora que o cuidador sai de perto de você, a cuidadora sai de perto de você, você se sente abandonado. Meu Deus, quem que vai cuidar de mim? Agora eu tô totalmente sozinha, e de repente vem a mãe de novo. Ai, graças a Deus. Ou vem a cuidadora de novo. Ai, graças a Deus. Ai, alguém tá aqui por perto de mim pra cuidar de mim. Aí a mamãe vai fazer xixi. A criança não sabe que a mãe vai fazer xixi. Entendeu? A criança acha que a mãe fugiu, que a mãe sumiu, que a mãe desapareceu, que ela foi abandonada. E tudo isso vai criando percepções, vai criando sensações, vai criando circuitos neurais que vão sendo correlacionados aos hormônios. Então, por exemplo, dá medo na criança, é disparado cortisol ali na corrente sanguínea dela, a criança fica estressada, por isso a criança chora, por isso a criança fica com medo, mais medo ainda, entende? Então existem vários processos que eles são neurais, fisiológicos, hormonais, que vão fazendo com que nós vamos criando uma estrutura, uma forma neural, fisiológica e também psicológica, obviamente, de se relacionar com a vida. Mas o psicológico, ele começa a acontecer principalmente depois dos 3 anos de idade, que é quando a gente começa a entender as palavras. A gente começa a falar, a gente começa a entender, juntar frase. E aí que é o pipoco maior. Por quê? Porque daí com 3 anos de idade, até 7 anos principalmente, que a gente está construindo a nossa relação com a linguagem, a gente começa a se relacionar com o mundo, com a linguagem, aí o que acontece? Aí você ouve assim, alguém vai lá e fala, ó, queridinha, olha só, a sua mãe não estudou porque ela engravidou de você, tá? Ou alguém vai lá e fala assim, olha, teu pai, você sabia que teu pai casou com a tua mãe porque ela engravidou, mas ele amava a Joana, a Catarina, ali da esquina? Olha, teu pai teve que parar de seguir o sonho dele, de fazer faculdade e tudo mais, porque ele teve que trabalhar para sustentar você e seus irmãos. A gente vai ouvindo coisas, não necessariamente a gente vai ouvir diretamente, tá? Tem várias pessoas que falam, mas eu não lembro de ouvir nada disso, mas às vezes a gente não lembra mesmo, mas todo mundo em algum momento ouviu alguma coisa, percebeu alguma coisa e criou uma imagem, um significado sobre isso. E todo mundo tem essas 3 dores, gente. Todo mundo tem essas 3 dores. Rejeição, que é devido à experiência que a gente passou na barriga da nossa mãe. Todo mundo tem a sensação de abandono e todo mundo tem a sensação de culpa. Eu ferrei com a vida dos meus pais, eu ferrei com a vida da minha mãe, eu ferrei com a vida do fulano de tal. E o que isso reverbera na gente? Bom, eu tive lá, tenho memória celular da minha família de origem. Vou mostrar de novo. Nós temos lá um monte de informações que veio lá da nossa árvore genealógica. Isso que essa árvore genealógica aqui tá bem simples e tem 1, 2, 3, 4 gerações e dizem que pelo menos 7 estão impactando na gente. Então a gente tem essas informações. A gente tem as informações das mulheres da família, das dores das mulheres da família, das dores da criança machucada da nossa mãe e um monte de mulher indisponível. Ninguém tava olhando para os filhos. Vai lá, faz um filho e depois vai cuidar de uma dor. Aí nós temos essa experiência da barriga da mãe. Daí nós temos essa experiência fora da barriga da mãe, que nos dá essa sensação de abandono. Ainda tem as músicas de Niná, que diz, né, como é que é? Papai foi na roça, mamãe foi trabalhar. E aí tem um meme que fala assim, meu Deus, e quem que tá cuidando de mim? Socorro! Socorro! Quem tá cantando? Né? Então tem todas essas traumas, essas questões. Isso sem contar se de repente você passou por um abuso. Eu atendo muitas pessoas que passaram por abuso quando era criança e culpam muitos pais de não estarem presentes, de não terem ficado por perto, de não terem cuidado fisicamente, de não ter às vezes até acreditado na história.
E tudo isso vai formando um monte de traumas. E o que acontece com a gente? A gente vai viver para se defender. Por que tem tanto sintoma, gente? Que eu vou ler agora os sintomas para vocês, até porque essa live ela é mais informativa para vocês irem percebendo que nós temos muitas questões com a mãe. Então nós temos crianças machucadas, mas nossas mães também têm crianças machucadas dentro delas. Nossa avó, nossa bisavó, as mulheres da família, etc. Mas com tudo isso nós criamos uma máscara de defesa. Nós viemos para a vida e falar assim: meu Deus do céu, eu preciso sobreviver. Como que eu vou sobreviver aqui? Então, eu preciso ser amada, eu preciso me fazer importante, porque eu não me sinto reconhecida e nem amada o suficiente pelo meu pai, principalmente pela minha mãe. Eu me sinto sem colo, eu me sinto sozinha. E aí vamos lembrar lá naquela cliente que eu tava falando, com 3 anos de idade, a mãe dela teve um aborto e o pai da mãe morreu. O que essa cliente fez inconscientemente? Ela ficou bem grandona, assim. Uma vez a gente fez a constelação, é como se ela ficasse bem assim, ó. O negócio é o seguinte: eu vou cuidar da tua dor, mãe. Fique em paz que eu vou cuidar da tua dor. Eu vou cuidar da dor do luto do bebezinho que você perdeu. Eu vou cuidar. E eu vou cuidar do luto. Vou pegar aqui um coraçãozinho preto. O coraçãozinho preto não tá aqui hoje. Tá bom. Eu vou cuidar do luto desse bebezinho, eu vou cuidar do luto do seu papai. Pode deixar que eu cuido aqui. Essa criança com 3 anos de idade, ela parou de ser criança. E você pode ter passado por isso, tá? Se você tem uma vida muito rígida, se você foca mais em trabalho do que qualquer outra coisa, se você não consegue construir vínculo com as pessoas, se você não consegue se divertir, tem prazer, mas é um prazer, prazerzinho, sabe assim, tem um orgasminho, tem que gostosinho. Não tem aquele tesão que fala, meu Deus, que delícia, olha meu corpo aqui, sabe, todo vibrando, olha só como eu tô feliz, como eu tô radiante, como eu consigo ser grata e curtir as coisas. Você não consegue chegar num êxtase, numa plenitude das coisas, não essa falsa que às vezes a gente treina pra parecer bonitinha, mas essa de verdade, que suas células vibram, igual agora tá vibrando, sabe, meu corpo tá fluindo, eu tô arrepiada em todas as partes. Isso é um sintoma. Se você não consegue ter esse prazer na vida, se tudo é muito difícil pra você, se você até faz dinheiro, mas gasta tudo, são sintomas, tá? Já tô falando aqui dos sintomas. Você faz dinheiro, por exemplo, mas não consegue manter o dinheiro. Você até ganha bastante, mas a hora que você vê, o dinheiro foi embora, você não sabe nem onde que você gastou. Se você tem essa característica, às vezes, de comprar por 2, comer por 2, não consegue emagrecer, tem doença autoimune, entra em relacionamentos abusivos, codependência, não só em relacionamento de casal, tá, gente? Porque às vezes a gente fala assim, só relacionamento de casal. Não, às vezes você entra em codependência com clientes, abuso com clientes, inclusive, entendeu? Abuso que você faz com o outro, que você nem percebe que você tá fazendo com o outro. Aliás, eu fiz lives incríveis sobre isso, tá? No meu YouTube, depois eu vou até compartilhar aqui a série de lives com vocês, porque a série de lives tá lá no YouTube, foi incrível. Inclusive, eu fiz uma live só, fiz 2 lives só de abuso, de 2 horas a live, tá? Então, o que mais? Morre de medo de ser abandonada. Então, pelo medo de ser abandonada, não corre nem risco de criar vínculo. Aí tem movimentos na vida que são curtos. Eu mesma passei muito por isso. Quando eu tinha 22, 23 anos, mais ou menos, eu lembro que eu fui fazer uma terapia e a minha psicóloga da época falou assim: você percebeu que os seus ciclos são de 3 meses? Você faz uma coisa, 3 meses. Vai fazer eu fui pra fazer aulas lá em São Paulo, que eu ia talvez fazer mestrado e tal, fiquei 3 meses. Aí eu namorava 3 meses. Aí eu entrava no trabalho 3 meses. Tudo era 3 meses. Eu entrei nesse movimento de 3 meses. E aí ela me ajudou a perceber que eu fazia ciclos de 3 meses. Por quê? Porque 3 meses era o tempo suficiente para as pessoas não verem os meus defeitos. 3 meses o cara ficava apaixonado. Ai, a Paula é tão legal, a Paula sai comigo com os meus amigos, a Paula toma cerveja, fala palavrão, na época eu era maloqueira, bem, né? Eu continuo maloqueira, mas eu sou uma maloqueira um pouquinho diferente agora. Mas aí, o cara fica apaixonado e não sei o que lá, e aí tá sempre bonitinha, né? Mão feita, unha feita, depilada, como eu costumo brincar, não dá tempo do pelinho crescer, porque daí dá um jeito e tal, tá sempre linda, bem humorada. Aí o cara em 3 meses, sei lá, 3 ou 6 meses, porque é o tempo da gente ficar ali disponível, bonitinha,
todo mundo gosta da gente, mas depois de 3 meses, ou 6 meses, ou às vezes 1 ano, dependendo da pessoa, que às vezes o ciclo é um pouco maior, fica difícil da gente manter essa máscara de bonitinha, de perfeitinha. Aí começa a vir os bichão de dentro, entendeu? E para nós que estamos nesse movimento, desse machucado tão grande com a nossa mamãe, que sentimos... E outra, tá? Deixa eu fazer um adendo aqui, porque daí tem triângulos amorosos, tá? Nós costumamos entrar... eu digo nós porque eu também entrei nisso até agora, há pouco tempo, entendeu? Triângulos amorosos não necessariamente é com casais, mas é muito fácil pessoas que estão nesse machucado se tornarem ou amantes ou ficarem sendo traídas. Por quê? Porque dentro da relação de casal do pai e da mãe, ela era essa terceira pessoa. Entende? E mesmo que teu pai e tua mãe não tenham convivido juntos, gente, todos nós somos mediadores da relação de casal dos nossos pais. Ponto, falei. Todos nós, em algum momento, achamos que tínhamos que defender ou o pai ou a mãe. Ponto, falei. E aí, o que acontece? Se eu vou defender a minha mãe, imagina que eu vou defender a minha mãe. Então, eu fico de costas pro meu pai. Se eu vou defender o meu pai, eu fico de costas pra minha mãe. Entendeu? Então, quando eu defendo a minha mãe, eu tô dizendo, minha mãe é fraca, minha mãe precisa de ajuda. Então, ao invés de eu ficar como filha dela, que é o processo natural das coisas, eu viro mãe dela, eu vou lá para outro lugar. Eu fico fora do meu lugar. Só isso aqui já gera um monte de problema na nossa vida. Se você acha que sua mãe é fraca, que sua mãe precisa da tua ajuda, que você precisa orientar ela, que você precisa ajudar ela de qualquer forma, ou que ela foi injustiçada pelo teu pai, pelos homens da família, você se torna uma mulher guerreira para salvar todas as mulheres da sua família, você está fora do seu lugar. Toda vez que estamos fora do lugar, Bert Hellinger observa isso, nós criamos necessidades de compensação. E o que são necessidades de compensação? Eu como mais porque eu não consigo me nutrir da nutrição da minha mãe. Então eu engordo, não consigo emagrecer, não consigo fazer atividade física, eu entro em processos de automutilação, eu entro em processos de perdas financeiras, compensações. Eu começo a repetir o padrão de uma outra forma. Então vamos supor que você fez assim, ó. Você fez a promessa de que você não vai ser como a sua mãe de jeito nenhum. Você não vai ser uma esposa como a sua mãe. Você não vai ser uma mulher como a sua mãe. Você não vai ser submissa ou XYZ como a sua mãe. Você fez essa promessa maldita. Eu chamo de maldita porque realmente ela não leva a gente à luz, tá? Então vamos supor que você falou assim, eu não vou ser submissa. Vou dar um exemplo mais concreto, tá? Aí o que acontece? Você vai ou ser a abusadora da relação, vai contratar inconscientemente homens que vão ser submissos a você, que vão ser mais femininos do que você, que não vão ser provedores, que vão ser homens banana, que muitas vezes, inclusive, vão estar... precisamos conversar, tô vendo vocês aqui. Inclusive, homens que vão ser filhos, porque você vai prometer que você não vai ser igual a tua mãe, então você não vai conseguir ter um homem equivalente a você. Entende? Você não vai conseguir descansar. As mulheres guerreiras que têm esses movimentos aqui com a mãe, o que acontece com a gente? Não sabe descansar. Eu agora vou fazer 43 anos esse ano. Agora que eu tô aprendendo a descansar. Agora que eu tô aprendendo a pedir ajuda. Agora que eu tô aprendendo a ficar vulnerável e mostrar as minhas melecas para o mundo e também para os meus relacionamentos, inclusive relacionamento de casal. É difícil porque a gente cria uma capa e a gente sai correndo, entendeu? Porque daí, ó, 3 meses, tchau, pessoal, eu vou lá chorar sozinha, ninguém vai ver. Homens não provedores, óbvio. E na verdade, gente, nós estamos vivendo um movimento de homens femininos e mulheres masculinas. A gente sabe disso. Entende? E o homem não pode chorar que ele é um frouxo. O homem não pode... Se o homem vem e ele bota a energia dele masculina, que a gente tem um monte e a gente não tá deixando eles terem, Lei Maria da Penha neles. Se o cara ele te dá uma chacoalhada pra falar, para, volta, sai dessa, pelo amor de Deus. Aí o que você... Lei Maria da Penha, eu fui abusada, ele me agrediu fisicamente. Não, a gente não dá nem espaço pro cara ser homem. Como é que a gente quer homem provedor? Como é que a gente quer homem? Não tem como. Tá entendendo? E tudo isso tem a ver com a nossa relação com a nossa mãe, gente. É bizarro isso.
Porque a gente sente falta da nossa mãe, porque a gente não se nutriu o suficiente. Não é que a gente não se nutriu o suficiente. A gente se nutriu o suficiente dentro da barriga da nossa mãe. Mas quando a gente saiu e a gente começou a ver, ai, minha mãe me abandonou. Ai, minha mãe briga com meu pai. A gente começou a ver o comportamento deles, né? Ah, porque minha mãe xinga meu pai, porque minha mãe traiu meu pai, minha mãe é submissa ao meu pai, minha mãe não sei o que lá, as mulheres da minha família não sei o que lá, os homens não sei o que lá. A gente vai criando um contexto, vai criando significados e vai criando uma atmosfera de, ai, eu não quero essa mãe pra mim não, gente. Ai, eu não quero esse pai pra mim não. E aí o que acaba acontecendo? Igual eu tava falando pra vocês. Aí você ficou com dó do teu pai, você vai ficar perto do teu pai contra a tua mãe. Aí você fica casada com teu pai. Muitas vezes, o que acontece? Isso é uma dinâmica que eu vou falar com mais calma hoje à noite, tá? Porque hoje não vai dar tempo na live. Inclusive, quem está aqui não sabe ainda que vai ter uma vivência linda com constelação familiar, com exercícios sistêmicos, com apoio no grupo depois, com uma gravação disponível vitalício para vocês, R$53 de investimento, por favor, primeira vez que eu vou fazer essa loucura. A gente já está no movimento de muita cura com esse grupo, tá? Da vivência de hoje à noite. Venha, me chama aqui no direct, me chama no WhatsApp, enfim, tem link na bio ali para você falar diretamente comigo, eu que vou te receber para você participar dessa dinâmica hoje. Venha que vai ser impressionante e incrível. Mas aí eu vou falar um pouco mais dessa dinâmica do triângulo amoroso em relação aos nossos pais mais tarde, porque não vai dar tempo de falar agora, que eu já tô quase finalizando o horário aqui, tá? Mas o que acontece? Vamos supor que a sua mãe, com todas essas dores que a gente tava vendo, ela tava olhando pra trás aqui, né? Essas mulheres todas, todo mundo buscando mãe, aí ela, é como se ela falasse assim pra você, ô filha, ai, cuida lá do teu pai fazendo um favor. Sabe por quê? Porque eu tô cuidando aqui do destino das mulheres da minha família, eu tô cuidando de umas dores bem pesadas. Por gentileza, sabe? Cuida lá do teu pai, que daí vai ficar mais fácil aqui pra mim. Aí ele não fica sozinho. Aí essa filha entra de esposa do pai. É óbvio que não é com relação sexual, é óbvio que não é isso. Mas ela entra nesse papel de esposa. E isso é muito pesado. Que é o que classicamente Bert Hellinger chama de a filhinha do papai. E por que essa filhinha do papai cresce, não consegue ter relacionamentos saudáveis, não consegue ter relacionamentos duradouros, não consegue prosperar mesmo nos seus relacionamentos e tudo mais? Porque ela já tem um lugar ocupado aqui. Então, o que ela vai fazer? Ela vai buscar homens indisponíveis, inclusive homens casados. Ela muitas vezes se coloca como amante. Por quê? Porque, na verdade, esse lugar já está ocupado, gente. Entende? Então, não tem como ela abrir espaço para um outro homem entrar aqui. E essa mulher que é traída, ela está tão comprometida com o destino das mulheres da família, que ela também está aqui, que ela vai lá e fala assim, escuta, tem alguém aí que pode cuidar do meu marido? Às vezes ela até tem uma filha também, ela vai fazer o mesmo movimento de pedir para a filha, entre aspas, cuidar do marido e ficar ali. E essa mulher, que é essa mãe que tá indisponível, gente, ela tem raiva da filha, tá? Eu já passei por isso e eu acredito que muitos de vocês passam por isso, de você sentir que a tua mãe compete com você, de sentir que a tua mãe tem raiva de você. Por quê? Porque mesmo que ela tenha feito inconscientemente o movimento de te colocar para cuidar do teu pai, ou de trazer uma amante para cuidar desse homem, essa mulher ela tem raiva, porque no fundo ela sabe que ela não tá dando conta de estar ali naquele papel. É uma dinâmica muito dolorida. E aí nós que estamos ali a serviço, como essa filha que vai cuidar do pai, a gente fica ali, nesse lugar tão pesado. E não fica disponível para os nossos relacionamentos. Até porque no fundo a gente tá ali tentando mendigar o amor da nossa mãe, falando, mãe, pelo amor de Deus, eu tô cuidando do pai, eu tô fazendo tudo o que é preciso aqui, eu tô perdendo dinheiro para poder ficar pertinho de você, porque daí o que acontece? A gente começa a perder dinheiro. Não sei se eu já contei para vocês, mas eu comecei a me sustentar, vou fazer 43. Eu comecei a pagar as minhas contas com 38. Eu sempre dava um jeito de depender da minha mãe, porque era a minha forma de comprar o amor dela. É como se, dependendo da minha mãe tivesse que me olhar. Se eu deixasse de depender da minha mãe, ela não ia mais ter por que me olhar. Ela só me olhava porque eu dependia financeiramente falando dela. Esses dias eu tive coragem de contar isso pra ela, inclusive foi muito bonito. Entende? Por quê? Porque o movimento que essa mãe faz é um movimento de ausência. Então essa filha faz de tudo. Às vezes vem morar com os pais depois de mais velha, se separa de uma relação abusiva e aí vai obrigada a morar com os pais porque tá falida, porque não tem dinheiro. Entende? Ou abre sociedade com a mãe. Eu tenho vários clientes que têm sociedade com a mãe, que a conta do banco, da empresa da cliente está no nome da mãe. Por quê? Tudo isso faz parte dessa dinâmica, gente. Percebe? É como se a gente estivesse mendigando mesmo o amor dessa mãe.
E aí não tem como. Não tem como, não sobra espaço. Tá claro isso pra vocês, gente? Outros sintomas, não sabe dizer não. Sintoma que você tem problema com a tua mãe, né? Acaba vivendo em triângulos amorosos, facilmente ou é alvo de traição ou vira amante. Pode ser a famosa mulher pau na mesa e que compete com outras mulheres. Ai, não gosto de mulher, mulher é tudo mimimi. Entendeu? Cria projetos, ideias, mas não tem força para gestar os projetos, para nutrir os projetos. Então, às vezes cria, mas não consegue dar seguimento nisso, tá? Busca aprovação o tempo todo, de todas as formas, e quando é contrariada, dá tilt, dá surtos psicóticos, e muitas vezes quando está em relacionamentos, acaba sendo inclusive abusadora dos relacionamentos por essa carência, mesmo que pareça vítima. Se torna facilmente mãe dos parceiros. Quem nunca que atira a primeira pedra? É aquela que bate no peito e fala, não preciso de ninguém, eu faço tudo sozinha, eu resolvo as coisas, aí fica workaholic, entendeu? Trabalha, até enriquece, ganha dinheiro. Não quer dizer que nem todas não vão não ganhar dinheiro ou não vão manter o dinheiro, mas vive só do dinheiro. Vive focada no trabalho, dinheiro, como é o caso de muitas clientes que eu atendo que não conseguem ter um relacionamento de casal, que não conseguem ter um relacionamento de amizade porque não conseguem criar vínculo. Tem tanto medo de criar vínculo que se mata no trabalho, percebe? Ou tem qualquer outro tipo de vício, entre em vício de drogas, entre em vício de bebidas, entre em vício de comer, entre em vício de gastar, compulsões. Por quê? Para poder fugir, tá? Para poder compensar. Deixa eu ver o que mais aqui. Tem questões com alimentação, transtornos alimentares, compulsão, anorexia, bulimia, etc. Não consegue emagrecer ou não consegue engordar, né? Tem relacionamentos abusivos, frequentemente. Muitas vezes a gente não percebe que está em relacionamento abusivo, mas são abusinhos, são aquelas relações pesadas, inclusive com clientes, com parceiros, com amigos, etc. Não necessariamente com um relacionamento de casal. Morre de medo de ser abandonada e por isso muitas vezes tem esse vínculo rápido, né? Para não criar um vínculo duradouro, porque já que eu vou ser abandonada mesmo, deixa eu cair fora daqui. Muitas vezes se torna uma pessoa que dá demais, fica... Eu vou fazer de tudo para essa pessoa não me deixar e invade o espaço, não dá tempo para a pessoa respirar e acaba ficando demais e aí a pessoa sai correndo. Aí aquela garota, tá vendo? Eu não falei que eu ia ser abandonada? Ninguém me ama, ninguém me quer. Mas na verdade não tem equilíbrio nas relações, né? Muitas vezes tem esse movimento de tristeza profunda, depressão, quadros repetidos de depressão, falta de vitalidade. E agora, para fechar com chave de ouro, problemas do sistema reprodutor, doenças autoimunes e doenças mesmo físicas que são características dessa falta de nutrição, dessa negação da nutrição das mulheres da família, etc, etc, etc. Galera que vai participar hoje à noite já tá escrevendo coisas no grupo aqui pra mim, que tem sido muito legais, as pessoas estão falando de sintomas, estão falando de questões difíceis que tem em relação à mãe e tudo mais. Tô até olhando aqui pra ver se alguém mais escreveu, mas enfim. Eu queria saber com vocês, gente, que agora eu vou começar a caminhar pro final aqui do nosso encontro. Primeira coisa, tá claro, valeu a pena a gente ter conversado sobre esses assuntos, me conta aí quem ficou, quem chegou agora e tudo mais, essa live vai ficar gravada, nós vamos colocar no YouTube também. Quem ainda não segue meu canal do YouTube, segue, se inscreve lá, a gente tem feito atualizações muito especiais, inclusive de outros vídeos que não vêm aqui pro Instagram. Então todas as atualizações lá, você coloca pra fazer o sininho, você vai receber lá, tá? Enfim, tem bastante coisa acontecendo aqui, tem conteúdos gratuitos, tem esse conteúdo, por exemplo, de hoje à noite, que vai ser R$53 para você participar ao vivo da vivência, que fica gravado, tá? Mesmo que você não vá estar ao vivo, você pode participar, porque daí o campo ele já está se movimentando. Fala, as pessoas às vezes nem imaginam que quando você diz sim para um movimento desse, mesmo que você nem olhe, que você nem assista, que inclusive você não participe ao vivo e não assista depois, você vai receber soluções além do aparente, gente. As pessoas precisam saber que existem soluções além do aparente. Muitas pessoas nem imaginam que existem um monte de coisas que acontecem porque a gente diz sim para um processo. E a gente vai ver aquilo que a gente está disponível para ver. Entende? E às vezes a gente não está disponível para ver alguma coisa, a gente não vai ver, não consegue ver, não consegue chegar, a internet trava. Às vezes você até se preparou para assistir, mas a internet trava, chega uma visita do além. Entendeu? Você vai ficar com raiva, depois você vai falar assim, eu acho que não era para eu ver ainda.
mas você participou do movimento, você recebeu do campo do movimento, e isso às vezes é muito mais grandioso do que você vê. Inclusive tem uma cliente minha que esses dias, ela ficou com Covid, eu fiz uma imersão, né, e ela ficou com Covid, e daí ela ficou assistindo online, era uma imersão presencial aqui em Prudente, ela ficou assistindo online, e ela falou que teve uma constelação que eu conduzi, que ela dormiu a constelação inteira, ela só conseguiu acordar no final. Aí eu falei pra ela, e o que você percebeu sobre isso? Ela falou que eu recebi o suficiente. Entendeu? Porque ela percebeu que, porque não estava sendo gravada, inclusive, ela percebeu que ela não conseguia, tanto é que ela não conseguiu chegar no campo, ela criou um Covid para ela não estar lá fisicamente, porque ela não ia dar conta. Então foi lindo demais, e é sobre isso, sobre às vezes a gente também perceber que foi suficiente, que da forma como está acontecendo é a forma certa para nós, gente. A vida fica mais leve quando a gente percebe isso, entende? A gente conta muitas historinhas para não receber presentes da forma possível que está disponível para a gente receber os presentes, tá? Thay! E Malta Terapias. Ó, vocês podem me chamar no direct, tem também o link do meu WhatsApp no link list ali da minha bio, tá? Mas pode me chamar no direct, a gente fala, a gente já troca o WhatsApp ali, tá bom? E aí vocês fazem inscrição, você vai mandar... Dessa vez eu que tô cuidando de tudo de pertinho, a Fábio tá me ajudando, que é minha secretária, né? Mas hoje, dessa vez eu tô cuidando bem de pertinho, então você faz o Pix, manda pra mim, eu já te adiciono no grupo, já te dou as boas-vindas no grupo. Mais tarde eu vou mandar uma meditação guiada lá para o pessoal se conectar com os seus temas, né? Tanto para quem vai assistir ao vivo como para quem não vai. E nós vamos mandar a gravação amanhã de manhã. Porque daí nós vamos ter que fazer uma pequena edição ali para poder mandar para vocês. Aí a partir de amanhã, até meio-dia, a gente manda para vocês, eu e a Bia, né? Eu digo a Bia porque a Bia ela é minha assistente dessa parte de marketing, dessa parte de edição de vídeos e tudo mais. E aí você vai poder assistir quantas vezes quiser. E o grupo vai ficar disponível, gente. Eu não vou fechar o grupo, porque o que eu quero? Que vocês compartilhem, entende? Eu vou mandar áudios lá, vou mandar meditações guiadas para vocês, inclusive uma meditação das mulheres da família, né? E além do material para vocês poderem assistir depois com calma novamente. E inclusive a metodologia de constelação que eu conduzo, que eu vou conduzir hoje à noite, todo mundo vai ser constelado no seu tema. É muito legal, tá? Inclusive, se alguém já passou por essa metodologia e quiser deixar um depoimento pra mim no meu direct, vai ser legal, que daí eu printo e coloco aqui pro pessoal, tá? E aí depois você pode assistir de novo e constelar outros temas na mesma dinâmica. É muito legal, depois eu explico melhor pra vocês hoje à noite. Tá bom? Gente, gratidão por vocês terem estado aqui. Fiquem com essa imagem aqui, ó. Isso aqui pra mim... Ah, tem uma outra imagem que eu quero deixar pra vocês. Eu vou deixar uma outra imagem bem linda aqui pra vocês. Deixa eu encontrar ela aqui. Hoje à noite eu vou trazer mais umas cartinhas dessas aqui também. Olha esta carta, gente. Olha que carta mais linda. Isso aqui somos nós curadas. Quando nós estamos curadas, nós estamos com os braços abertos para receber. E receber da vida, ser nutridas pela vida. Olha que parece que tem aqui, ó, uma barriga, as mamas, uma flor de lótus e os braços erguidos. Consegue perceber? É isso. É sobre estarmos disponíveis para receber da mulher que a nossa mãe foi, como mãe sagrada. Mãe humana, cheia de falhas, bem comum, cheia de dores, uma criança machucada, ferida, cheia de trecos esquisitos, como nós também, né? Mas como mãe sagrada, ela deu a vida, ela deu a nutrição certa para nós, ela gestou a gente pelo tempo perfeito pra gente estar aqui e ela nos permitiu nascer. Cara, que demais que é isso, né? Eu me emociono. Olha isso! Ai, vocês viram que eu abri do nada aqui? Meu Deus do céu! Ai, eu vou terminar essa live. Faz um print assim, ó. Meu Deus, eu vou postar isso aqui pra vocês. Olha isso aqui, gente, eu abri do nada. Vocês viram que eu abri do nada nas cartinhas? Eu aceito a nutrição do seu ventre, minha querida mamãe. Meu Deus, ó, sem mais. Finalizamos por aqui, tá bom? Gratidão por todos que estiveram aqui. Compartilha essa live com seus amigos. Escrevam, por favor, vai lá no feed. Assim que eu terminar aqui, ó, vai lá no feed. E escreve por que valeu a pena estar aqui hoje. E quem quiser participar da vivência, me chama que eu vou falar com todos vocês. Gratidão, 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 gratidão. Tchau.